Amém, Senhor. Graças a Deus. Isaías 42, versículos de número 1 a 3. A palavra de Deus, ela diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Mateus, capítulo de número 12, no verso de número 17, a Escritura, ela diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Versículo de número 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Agora olha aqui para mim. Esses dois textos, eles são paralelos. Esses dois textos, eles se completam entre si. E eles descrevem protagonistas da história em períodos distintos dela. Em Isaías, a nação de Israel estava cumprindo o seu período de 70 anos no cativeiro babilônico, debaixo do jugo de Nabucodonosor. E a nação havia ido para esse cativeiro por uma simples razão. Os profetas vieram avisando, os profetas vieram anunciando, os profetas vieram proclamando a palavra de Deus, de que se não houvesse uma conversão, de que se não houvesse uma mudança de atitude, eles iriam passar por esse período. Então aqui em Isaías a nação estava cumprindo esses 70 anos, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria que oferecia sacrifícios humanos, por causa da corrupção moral e espiritual, por causa da corrupção dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes da religião de Israel. E a situação da nação de Israel, ela não era muito diferente da qual nós vivenciamos hoje em dia. Eles passavam por uma corrupção geral, corrupção religiosa, corrupção política, corrupção social. Eles exploravam o pobre, eles pervertiam o juízo e o direito do pobre, era mensalão, petrolão, rachadinha, e daí por diante, até que se instala a lava-jato do Senhor. E aí as coisas mudam radicalmente. Aí o chicote canta, aí o pau quebra, aí a profecia é cumprida sobre esta nação. Mas em Mateus, a nação mais uma vez se encontra numa situação de fracasso. Em Mateus, o texto que nós lemos, ele é o complemento, ele é o cumprimento da profecia de Isaías. Mas mais uma vez essa nação se encontra em decadência espiritual, em decadência moral, em decadência religiosa. Só que agora, ao invés de estar debaixo do jugo romano de Nabucodonosor, do jugo babilônico de Nabucodonosor, agora a nação está
debaixo do jugo romano. E eu não sei o que é pior, se é ir para o cativeiro e ficar debaixo do jugo do inimigo, ou ficar na sua própria pátria, na sua própria terra, naquilo que você conhece, naquilo que você sabe que tem direito, naquilo que você sabe que tem autoridade sobre tal. E esse é o desenho, essa é a situação da nação de Israel. E os dois escritores, eles usam a mesma figura de linguagem para descrever a situação de Israel. Os dois escritores, tanto em Isaías como em Mateus, eles usam a mesma simbologia para descrever a degradação moral, religiosa e social em que a nação de Israel se encontrava, mas mais que isso. Eles descrevem também a atitude do Messias, a reação do Messias para com aquela nação. E a primeira figura de linguagem que eles usam é a da cana quebrada. E a cana quebrada nada mais é do que uma muleta quebrada. Se você pegar alguns dicionários e alguns comentários explicativos teológicos, você vai perceber que essa cana quebrada, na verdade, ela era uma muleta. Ela era um galho que se usava, uma espécie de galho, que se usava para fazer de muleta. E muleta serve para dar apoio. Muleta serve para sustentar aquele que tem dificuldade de caminhar. Muleta serve de referência para aquele que não tem facilidade de se transportar. E assim estava a nação de Israel. A nação de Israel que deveria servir de apoio, que deveria servir de referência, a nação de Israel que deveria servir como referência para as nações que estavam em volta, servindo como apoio ao projeto de Deus, já não estava mais cumprindo o seu papel histórico e espiritual. Quem se apoiasse em Israel iria cair. Mas os escritores usam mais uma simbologia e uma figura de linguagem também, que é a do morrão que fumega. Ou, como está em algumas traduções, o pavio que fumega. E nesse simbolismo, nesse quesito em especial, eu tenho muita experiência no que significa isso daqui. Porque quando nós éramos adolescentes, nós construímos uma lamparina, e essa lamparina ela era nada mais, nada menos do que uma lata com um furo em cima, com um pavio de algodão, onde nós colocávamos óleo dentro e acendíamos. E nós usávamos isso na cabana que nós tínhamos. Nós estávamos lá, manhã, tarde e noite, sábado e domingo. De noite nós precisávamos de iluminação, e a lamparina cumpria a sua função. Mas também numa outra ocasião eu precisei e vim com essa bagagem de saber construir lamparina em 2001, quando o Brasil passou por um caos energético. Em 2001, a nação brasileira passou por um colapso do sistema de energia. Mais uma vez eu construí lamparina, porque eu tinha duas filhas pequenas, a Larissa e a Laís, e o governo havia orientado para que os aparelhos que não estavam sendo usados, para que fossem tirados da tomada, para que não consumisse energia. Então eu construí a minha lamparina, óleo, lata, furo em cima, um pavio, acendia, beleza, tinha iluminação durante a noite, sem precisar usar a energia elétrica, e as minhas crianças saberiam que a luz estaria acesa, porque criança tem medo de bicho-papão. Só que o grande problema é que quando acabava o óleo, ou então quando acabava o pavio, aquela lamparina ela começava a produzir fumaça. E é essa figura que os dois autores usam para ilustrar a situação de Israel. Israel agora era o pavio que fumega, o pavio que havia se queimado, o pavio que só tinha uma brasinha lá no fundo, tímida,
tacanha, que já não produzia mais chama, que não produzia mais iluminação, e que agora só produzia fumaça, e que só intoxicava o ambiente, porque todas as manhãs, a hora que nós levantávamos, era aquele cheiro horrível de fumaça na casa. A Márcia está aí para comprovar. E os dois autores usam essa figura de linguagem. Israel, que deveria ser a luz do mundo, Israel, que deveria ser a luz para as nações, Israel, que deveria iluminar aqueles que estavam ao seu redor, havia se apagado. O pavio de Israel havia se apagado. Israel agora só produzia fumaça. Israel agora só intoxicava. Israel agora só poluía o ambiente, só servia de mau exemplo para as nações que estavam ao redor. Mas esses dois símbolos, essas duas figuras de linguagem que Isaías e que Mateus usam, elas não simbolizam somente a nação de Israel, mas elas podem perfeitamente simbolizar a vida daqueles que um dia estiveram na presença de Deus, que tiveram uma experiência com Deus, que sentiram o poder da palavra de Deus, mas que hoje estão afastados do caminho do Senhor. Que agora já não produzem mais chama. Mas pode simbolizar também alguém que esteja aqui nesta noite, que a sua fé esteja só com uma brasinha lá no fundo, tímida, tacanha, o pavio que anteriormente, ele iluminava aquele com quem você se relacionava, ele já se apagou e agora só produz fumaça, só traz intoxicação, só polui o ambiente. Esses dois símbolos, eles representam também essas pessoas. Pessoas que tiveram uma experiência com Deus e que hoje já não estão mais na comunhão do corpo de Cristo. Ou pessoas que estão na comunhão, mas o pavio está apagado, o morrão está fumegando. Não servem mais de apoio. Aqueles que buscavam apoio em você já não encontram mais apoio. Aqueles que buscavam uma sustentação e uma palavra de direção na sua vida já não conseguem mais essa direção, essa referência, esse apoio. Já não conseguem mais caminhar quando recorrem a você. As pessoas com as quais você tem contato hoje em dia já sentem o ar poluído, já sentem que você não produz mais aquela chama, já não tem mais aquela chama do Espírito que um dia você tinha lá atrás e hoje só está produzindo fumaça, intoxicando o ambiente, poluindo o ambiente. Mas não se preocupe. Não se preocupe, porque a coisa mais linda de perceber nesse texto, a coisa mais preciosa que nós podemos observar nesse texto, é que o Messias, ele não destruiria essas pessoas. A coisa mais importante que nós lemos em ambos os textos é que havia uma preocupação, é que havia um interesse do Messias em restaurar a nação de Israel e que há um interesse em restaurar você que hoje me assiste pela internet e já não está mais no corpo de Cristo, ou quem sabe você que esteja aqui hoje. Existe um interesse de Jesus em buscar essas pessoas, em restaurar essas pessoas, em renovar essas pessoas, em dar uma experiência nova para essas pessoas. E é sobre isso que eu vim falar nesta noite. Por isso eu fiz toda essa introdução. Eu quero fazer algumas afirmações baseadas nessa introdução. E a primeira dela é que Deus tem um profundo interesse naqueles que a nossa presunção descarta. Eu vou repetir para você.
Deus tem um profundo interesse naqueles que a nossa presunção descarta. Porque no mundo rotativo que nós vivemos, no mundo de utilitarismo em que nós vivemos, a coisa mais rápida, mais simples e mais prática de se fazer é descartar aquilo que não tem mais utilidade, de se desfazer, de jogar fora aquilo que não serve mais para nós. Semana passada, ou retrasada, a Márcia queimou um liquidificador lá em casa e nós jogamos fora. Jogando a responsa para ela. Então nós temos essa cultura, a cultura do utilitarismo, a cultura da rotatividade, a cultura do mundo produtivo, aonde a roda tem que girar. Aonde aquilo que não serve tem que ser descartado, aquilo que não tem mais utilidade tem que ser jogado fora. Só que na lógica de Deus, na lógica do reino de Deus, o caminho é inverso. No reino de Deus, a lógica é inversa, porque Ele reutiliza, Ele reaproveita, Ele renova, Ele restaura, Ele reintegra, Ele ressignifica, Ele reinventa aqueles que não tinham mais utilidade, que foram descartados pelas pessoas. Essa é a lógica no reino de Deus. A nossa lógica é jogar as pessoas fora. Mas na lógica do reino de Deus, é reintegrar, é renovar, é reaproveitar, é reutilizar, é encher novamente do Espírito Santo de Deus, porque Deus não descarta pessoas, nós descartamos. Às vezes nós não nos preocupamos com as pessoas que vêm na igreja, e nós não dizemos, mas a nossa atitude acaba dizendo para nós. Logo, logo a cadeira é preenchida por uma outra pessoa que vai chegar. E nós vamos descartando as pessoas. Nós vamos jogando fora relacionamentos. Nós vamos dispensando as pessoas, não nos importamos com as pessoas, não damos o devido valor às pessoas, mas na lógica de Deus, Ele busca essas pessoas, e Ele está buscando essas pessoas para reaproveitá-las, para renová-las e para reutilizá-las na sua obra e no seu reino. Era isso que Ele estava fazendo com a nação de Israel, e é isso que Ele deseja fazer com você que está aqui nesta noite, ou com você que me ouve, que me assiste pela internet. E a decisão de buscar e restaurar, ela tem origem no próprio Deus. Porque na Babilônia Deus usa Isaías. Em Mateus, Deus usa e envia o seu próprio filho. E quem sabe Ele esteja me usando nesta noite para dizer para você que Ele não desistiu de você, que Ele não abriu mão de você, que você é importante para Ele, que Ele deseja te renovar, que Ele deseja te reutilizar, que Ele te deseja ressignificar, que Ele deseja reinventar a sua história, que Ele deseja fazer algo novo na sua vida. Para Deus, nós não somos descartáveis. Ele tem profundo interesse na nossa vida. Ele tem profundo interesse na sua vida. Não desanime, não desista. Agora é a hora de se jogar nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Nós descartamos. Nós jogamos fora. Mas Deus tem um profundo interesse pela tua vida. Existe uma grande probabilidade de Ele estar me usando para dizer para você que Ele não desistiu de você. Ele não desiste de nós. Ele está sempre nos buscando, sempre nos chamando, sempre nos dando uma oportunidade. E é isso que Ele está fazendo com a gente, com você, ou com você que me assiste agora.
Deus tem profundo interesse em nós, diferente de nós mesmos, que descartamos, inutilizamos, refugamos e jogamos fora. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é que Deus ele não busca perfeccionismo. O que Ele busca é um coração quebrantado e honestidade. Deus não busca perfeccionismo. O que Ele busca é um coração quebrantado e honestidade, somente isso. Porque todos nós já tivemos que lidar com falhas, com pecados, com erros, com pisadas na bola, de estar abaixo do padrão de Deus, de não conseguir atingir o padrão de Deus. Todos nós. Somos barro, somos pó, somos do mesmo material. Alguns com mais dificuldades e outros com menos, mas somos todos iguais. Deus não busca perfeccionismo. Ele busca um coração quebrantado e honestidade. Sabe por quê? Porque os perfeccionistas foram severamente reprovados por Ele. Porque os perfeccionistas foram severamente rejeitados por Ele. Porque os perfeccionistas eram aqueles que batiam no peito e diziam assim: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais pecadores. Graças te dou, ó Pai, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu venho ao templo todos os dias. Graças te dou, ó Pai, porque eu leio a Bíblia todo santo dia, porque eu oro todo santo dia, porque eu frequento a escola bíblica dominical, porque eu prego, porque eu canto, porque eu ensino, porque eu evangelizo, porque eu sou missionário. Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como aquele miserável pecador, aquela miserável pecadora que se desviou e que hoje não está mais sentado nessas cadeiras. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, porque não sou como aquele irmão que pecou e que falhou. E essas pessoas já receberam o seu galardão, porque não confiam na graça, mas confiam nas suas próprias obras. E elas foram severamente repreendidas e rejeitadas por Jesus. Existem pessoas que já disseram assim para mim: olha, eu não suporto fulano de tal, eu não suporto fulana de tal, porque fulana de tal pecou contra mim, ou pecou contra alguém que eu conheço. Então eu sou obrigado a dizer, então rasgue os 5 primeiros livros da sua Bíblia, escrita por Moisés, porque o cara que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele errou, ele pecou, e feio. Ele fez escola para o goleiro Bruno, ele matou, assassinou e ocultou o cadáver. Acho que o Bruno aprendeu com ele. Rasgue também da sua Bíblia todas as passagens, todos os salmos. Rasgue da sua Bíblia os livros de crônicas, os livros de reis, os livros de salmos que contêm os salmos de Davi, porque Davi daria inspiração para Datena e Bate, para Brasil Urgente e Cidade Alerta durante 1 mês tranquilo. Rasgue da sua Bíblia as cartas de Pedro, porque depois de Judas, na escala de traíra, Pedro foi o mais ilustre traidor. Rasgue da sua Bíblia. O Davi, no Salmo de número 51, ele diz assim: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que não era reto diante dos teus olhos. Contra ti somente pequei, Senhor. Senhor, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito, me sustenta na tua presença com espírito reto e voluntário. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. O Davi, que havia
planejado premeditadamente o assassinato de Urias, que adulterou com a mulher de Urias, que usou de desonestidade com Urias, colocando Urias na frente da batalha. Ele agora chega arrependido, quebrantado, diante de Deus e escreve o Salmo de número 51. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Não me lança fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Me dá de novo, Senhor, a alegria da tua salvação. É o que algumas pessoas estão dizendo hoje. É o que algumas pessoas gostariam de estar dizendo hoje para o Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, me sustenta na tua presença, me dá um espírito reto, um espírito voluntário. Eu quero te dizer uma coisa: Deus se interessa pela sua vida, Deus se interessa por você, sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, não desprezará o Senhor, não desprezará o Senhor. Deus se importa com a sua vida. Não dê ouvidos aos perfeccionistas. Dê ouvido à palavra de Deus. Quer te renovar, te reanimar, soprar essa brasinha pequenininha, tacanha, tímida que está aí na tua alma, mas que é a presença de Deus. Quero fazer uma outra afirmação. Deus não nos inviabiliza por conta dos nossos pecados. Deus não nos inviabiliza por conta dos nossos pecados. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Nós precisamos entender disciplina como um ato de misericórdia, como um ato de graça, como um ato de restauração, como um ato de dar ombro a ombro, como um ato de suportar o outro. Porque alguns dizem assim, já disseram muitos já disseram assim: ah, eu suporto fulano de tal. A Bíblia diz que tem que suportar, eu suporto fulano de tal. Só que, meu irmão, o suportar ali não é aturar, tolerar. Suportar ali é dar suporte, ajudar, caminhar junto. E nós somos muito sem misericórdia às vezes, irmãos. Não raras vezes nós não temos misericórdia, bondade, longanimidade, paciência, mansidão para lidar com as pessoas. E nós utilizamos a disciplina como um processo de vingança. E disciplina não é vingança. Disciplina é ajudar o outro a chegar aonde ele tem que chegar. Há muitos anos atrás, um pai, ele tinha um garotinho pequeno de 5 anos, e isso é história verídica. E o filhinho dele pegou um prego e riscou todo o carro do pai, fez aquele desenho bonito para o pai, aquela coisa de criança abençoada. Aquele Michelangelo Mirim, garoto, pegou o prego e riscou o carro do pai. O pai ficou furioso. O pai pegou uma madeira e começou a espancar as mãos do garoto. E ele bateu tanto nas mãos do menino que as mãos do menino incharam e o garoto teve que amputar as mãos. O
O garoto teve que amputar o braço, aliás. E o pai não aguentou aquela situação e se suicidou. Disciplina não é vingança gospel. Disciplina não é vingança eclesiástica. Nós temos que aprender que disciplina é corrigir o outro, é dar suporte ao outro, é ajudar o outro a chegar no padrão de Deus e não simplesmente descartá-lo, não simplesmente refugá-lo, não simplesmente inutilizá-lo, não simplesmente dar as costas para essa pessoa ou maltratá-lo e difamá-lo, como muitas vezes é feita. Disciplina tem que ser um ato de bondade, de graça e de misericórdia. João, capítulo de número 21. Jesus encontra Pedro. Pedro, cabisbaixo, deprimido, desanimado, desmotivado. Jesus então encontra Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, sem coragem de erguer a cabeça e dizer: te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Sabes? Pela terceira vez, o Senhor, ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Maria? Tu me amas, Sérgio? Tu me amas, Mário? Tu me amas, Isabel? Tu me amas, Ronaldo? Tu me amas, Marta? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Mas sabe, amar assim, daquele jeito de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Isaías, de Jeremias, de Sofonias, desse jeito aí, eu não te amo não, Senhor. Tu sabes, está lembrado, algumas semanas atrás, a pisada que eu dei, a escorregada que eu dei, mas eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Por isso que eu estou aqui hoje. Te amo. E nas 3 vezes, Jesus diz assim para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro não olha para Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, porque eles pecaram também, eles erraram também, eles falharam também, eles são de barro, assim como você é de barro também. Olha somente para mim, Pedro. Você me ama mesmo, Pedro? É a pergunta que ele está te fazendo hoje. A pergunta que ele está me fazendo hoje. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Maria? Tu me amas, Márcia? Tu me amas, Alessandra? Tu me amas, Silvestre? Me amas, Isabel? Tu me amas, Edson? Eu te amo. Era só isso que eu precisava ouvir, então. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso significa? Que Deus não desistiu de Pedro, Jesus não desistiu de Pedro. Isso significa que Ele não desistiu de nós. Ele tem interesse em nós. Isso significa, meu irmão, que você tem que deixar de orar, de olhar e de focar na palavra dos pessimistas, dos acusadores, daqueles que têm apontado o dedo para a tua vida, e a partir de hoje começar a prestar atenção naquilo que Deus tem te falado através da palavra dEle, porque Ele quer que você ainda apacente as ovelhas dEle, Ele ainda deseja te usar, Ele ainda deseja falar a palavra dEle através da sua boca, Ele ainda deseja usar a sua vida como luz, como iluminação para aqueles que estão nas trevas. Ele tem interesse na sua vida. Ele quer te usar.
Ele quer te usar ainda. Ele não te descartou. Ele não te inutilizou. Cabe a você escutar o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Deus não nos inviabiliza por causa dos nossos pecados. Para encerrar, a quarta afirmação que eu gostaria de fazer é que Deus tem prazer em usar vasos de barro para que a glória seja somente dele. Deus tem prazer em usar vasos de barro para que a glória seja somente dele. Foi essa conclusão que Paulo chegou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, chega aqui, cara. Desce lá na casa do oleiro. Fica prestando atenção no que ele está fazendo. Tá bom, Senhor, eu vou lá. Jeremias vai, desce na casa do oleiro, e ele vê o artífice, o oleiro, produzindo barro. E às vezes o oleiro, o artista, ele destruía o barro e fazia o vaso de novo. Às vezes não ficava bom e ele fazia o processo novamente. Destruía o barro, amassava o barro, fazia o vaso novamente até ficar do jeito que ele queria. E aí, Jeremias, o que você viu lá? Ah, Senhor, eu vi o oleiro fazer o barro, às vezes ele destruía o vaso quase pronto, amassava o barro de novo e fazia de novo. Pois é, Jeremias. É desse jeito que eu estou fazendo com a casa de Israel. É desse jeito. E é desse jeito que o Senhor vai fazer conosco. Às vezes nós não chegamos ainda onde Deus gostaria que nós estivéssemos chegado. E então Ele vai nos enviar para a casa do oleiro, para esse processo de construção, para esse processo de confecção. Ele vai amassar o barro, às vezes ele vai desmanchar o barro, amassa o barro, desmancha o barro, amassa o barro, desmancha o barro, faz o vaso e agora o vaso está pronto. É isso que Deus faz conosco. Mas nós sempre continuaremos sendo vasos de barro. Porque existem pessoas que pensam que são vasos de ouro. Existem pessoas que acham que são vasos de prata. E elas se acham num nível acima dos demais. Elas se consideram num nível acima dos demais. Aqui é vaso de ouro. Aqui é vaso de prata, meu brother. Aqui o nível é diferenciado, aqui tem link, ligação direta com o Papai do Céu, aqui o negócio é diferente. Ah, barro, toma jeito. Continua que você vai ser amassado. Continua com essa arrogância, com essa petulância. Tu vai passar na olaria de Jeová. E Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Paulo chegou à conclusão que o valor não é o vaso, que o que tem valor, de fato, não é o barro, mas o que tem valor é o que é colocado dentro do vaso. E o que isso significa para nós, meu irmão?
Significa o seguinte, que eu e você, nós, eu, tu, eles, nós, vós, eles, todos nós somos vasos de barro e nós temos valor por aquilo que está dentro de nós. E o que nós temos dentro de nós? Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos valor. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo e por isso temos valor. Somente por isso. Só por isso. Então é o seguinte. Talvez você que esteja aqui hoje, ou você que esteja me assistindo pela internet, já não serve mais de apoio para ninguém. O pavio, a chama da fé, já é só a brasinha. O Espírito Santo está começando a soprar hoje sobre a sua vida através dessa palavra. Deixa pegar fogo de novo. Deixa arder a chama no teu coração e na tua alma de novo. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Se reconcilia hoje com o Senhor. Se reconcilia hoje com Deus. Volta para a comunhão do corpo de Cristo. Consagra a tua vida no altar de Deus, porque Ele quer te usar, porque Ele te dá valor, porque Ele se importa com você, porque Ele quer reaproveitar você, porque Ele não te descarta, porque Ele não te joga fora como as demais pessoas, porque Ele tem profundo interesse na tua alma. Deixa Deus soprar essa brasinha em nome de Jesus. A igreja de pé, por favor.